Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o alvo número 1 do PCC em São Paulo, um promotor de justiça, acaba de sugerir, insinuar, como quiserem, que há algo muito errado nessa história de Sérgio Moro estar frequentando a mídia sem parar como alvo, suposto alvo prioritário do primeiro comando da capital, organização criminosa, porque, na verdade, o alvo principal do PCC é ele, contra quem existem muitas razões do PCC para matá-lo, e esse promotor, inclusive, não vê por que é que Moro está sendo tão citado e, muito pior, há uma suspeita muito grande envolvendo a decisão da juíza Gabriela Hart, que decidiu desencadear a operação contra o PCC para prender os supostos agressores de Moro, colocado como o foco principal disso, sendo que essa investigação da Polícia Federal vem ocorrendo há bastante tempo e o Moro não figurava nela. Quando uma juíza do processo ela sai de férias da 9ª Vara Federal de Curitiba, a juíza Gabriela Hart, conhecida pela má qualidade do seu trabalho, que você vai ver aqui agora, ela contrabandeia o Moro para dentro do processo e depois toma atitudes políticas em relação a isso, como, por exemplo, divulgar todo o conteúdo da investigação que não poderia ser conhecido pelo PCC. E essa juíza é a mesma que fraudou o processo do sítio de Atibaia contra o Lula e que teve sua decisão anulada pelo STF, foi citada por Gilmar Mendes e durante o processo de julgamento da suspeição de Sérgio Moro, não é? E agora existe a suspeita de que ela, que já teve outras ações anuladas, que já foi vastamente criticada pelo STF, pelo judiciário em geral, por trabalhar pouco, por copiar sentenças de outros processos, de outros magistrados e usá-las como se fossem suas, essa juíza é aquela que inventou toda essa história para inflar Sérgio Moro. E tudo isso ocorre no mesmo momento em que a mídia tem uma forte mudança de comportamento, começa a atacar o presidente Lula e exaltar o Sérgio Moro. Ontem o Jornal Nacional fez uma reportagem enorme, deu voz a Moro, inclusive para atacar Lula sem parar, mostrando, inclusive o petista Florestan Fernandes, ele acaba de publicar um artigo dizendo que a velha mídia está de volta, que é o que temos notado, né? Ou a mídia está querendo dar um aviso para o Lula para não contrariá-la, principalmente a Globo, ou sabe-se lá que tipo de conchavo está acontecendo. O fato é que a mídia está se perfilando com Sérgio Moro e, por consequência, com o Bolsonaro, né? E fazendo um ataque ao Lula que inclusive ajuda a tese criminosa, não é, do bolsonarismo de associar o presidente da República ao PCC. Então algo muito estranho está acontecendo aí, mas neste momento tem uma bomba divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que está fazendo um trabalho melhor que o resto da mídia aí, que a Globo, que o Estadão, que a Veja, Correio Brasilense, todos eles. A Folha está fazendo um trabalho melhor e já é uma outra reportagem que o jornal publica, mostrando inclusive que não tem sentido toda essa celeuma em torno de Moro, porque o alvo principal do PCC é um promotor de Justiça de São Paulo
que estava incomodando muito e que inclusive cita que toda essa celeuma em torno do Moro não tem razão de ser, até porque faz muito tempo que ele transferiu o Marcola, e quando ele transferiu o Marcola, gente, esse promotor questionou isso, negou isso. Então vamos ver essa matéria do jornal Folha de São Paulo e vamos lembrar direitinho quem é essa juíza que está fazendo tudo isso, que está promovendo esse circo e que inclusive colocou as investigações em risco ao tirar o sigilo delas, permitindo ao PCC saber o que é que está acontecendo. Vamos lá. Bom, a matéria é: promotor-alvo do PCC está no topo da lista de decretados e questionou o protagonismo de Sérgio Moro. Serviços de inteligência do governo de São Paulo apontaram Lincoln Gaquia na mira da facção desde 2018. Um dos alvos do suposto plano de ataques do PCC contra autoridades brasileiras, o promotor paulista Lincoln Gaquia, está no topo de uma lista de sentenciados à morte pela facção, os chamados decretados. Segundo os serviços de inteligência do governo de São Paulo, coordenador do principal grupo do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, Gaquia assumiu esse posto em 2018, quando assinou os pedidos de transferência de integrantes da cúpula da facção para o sistema federal, entre eles o de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, apontado como principal chefe do grupo. Antes mesmo de o pedido ser acatado pelo judiciário, os órgãos de inteligência do governo paulista detectaram a fúria de criminosos contra esse promotor e não contra Sérgio Moro. Tal descontentamento ficou materializado em uma carta apreendida em dezembro daquele ano com uma ordem da cúpula para matá-lo. A mensagem foi encontrada com duas mulheres que deixavam a penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, onde ainda estavam os principais chefes do PCC. Nessa carta, revelada pelo jornal Folha de São Paulo, também havia o nome do coordenador de presídios da região, Roberto Medina, como outro alvo do PCC. Ao menos mais 2 mensagens com teor semelhante foram apreendidas. Segundo integrantes do Serviço de Inteligência, Gaquia tomou o primeiro lugar de mais odiado pelo PCC. Até 2018, Ferreira Pinto liderava tal lista por causa das ações letais da PM contra membros da facção realizadas durante a gestão dele, de março de 2009 a novembro de 2012. O ex-secretário continua na lista, mas está atrás de Medina. Os motivos que levariam Moro a entrar na lista do PCC ainda são alvo de análise por parte de integrantes das forças de segurança de São Paulo. Isso porque, até o final de 2022, o nome do ex-juiz e ex-senador pela União Brasil não constava da lista de serviços de inteligência paulista sobre os decretados. O que são os decretados? São aqueles que o PCC decidiu matar. Então Moro foi colocado nessa lista pela juíza Gabriela Hart, que autorizou essa operação, que prendeu essa gente e provocou esse circo em torno do Moro. Esse fato que o Moro não estava até o fim do ano passado entre os decretados, enfraquece a tese de que ele poderia ter entrado na mira da facção criminosa por ter participado da transferência de presos ao sistema federal em 2019. E daí porque o Lula citou que tudo isso, essa história de o Moro ser alvo do PCC, pode ser a armação dele para se vitimizar. Em outubro de 2022, o promotor Lincoln Gaquia chegou a rebater a afirmação do Moro em uma entrevista de que transferência de Marcola teve a participação dele. Não há e nem poderia haver nenhuma ingerência do governo federal, seja através de Bolsonaro, seja através de Moro nessa remoção. Até porque, como já mencionei, não lhes competia fazê-lo. Portanto, é mentirosa a afirmação de Moro que após 2 meses de governo, eles determinaram a remoção do Marcola para o sistema federal. Então o Moro mentiu. Veja bem, ele está sendo acusado de mentir sobre a causa de ter virado alvo do PCC. O promotor afirmou que coube ao Ministério da Justiça somente providenciar a logística para a remoção dos presos em cumprimento à ordem da Justiça Estadual. Enfim, foi exatamente isso que aconteceu. Disse o promotor: nos entristece saber que políticos e até um ex-juiz
alterem a verdade para tentar obter algum ganho político nessa história. No final dessa história fiquei com o ônus da operação, pois o PCC sabe que sou o único responsável por ela e os políticos como bônus. Integrantes do Ministério Público de São Paulo envolvidos na ação desta quarta afirmam que o plano de ataque contra a autoridade seria um desdobramento da ação investigada pela PF. Como não conseguiram resgatar Marcola, o principal alvo do plano A, tentariam um plano B, atacariam e sequestrariam autoridades como forma de conseguir liberá-lo em uma troca de reféns. A dimensão do suposto plano de ataque do PCC contra autoridades é vista com ressalva. Veja bem, minha amiga, meu amigo, esse promotor de justiça, Lincoln Gakia, ele está acusando o Moro de mentir sobre ter transferido Marcola e está dizendo que ele ganhar esse protagonismo, na verdade é isso que você pode aprender. É uma armação do Moro e da mídia que está fazendo esse circo que não para de falar e colocar o Moro como alvo principal do PCC, sendo que ele nem tomou essa atitude de transferir o Marcola. E tudo isso com a cumplicidade dessa mulher, Gabriela Hard. O TRF4, inclusive, que é antipetista, chegou a anular a sentença copia e cola dela, mas não a do Lula. Ela tinha como prática copiar ações de outros juízes para usar como se fossem suas para não ter que trabalhar, porque dizia que andava muito ocupada. E ela levou inclusive uma dura do desembargador por cópia em sentença. Esse uso indevido de texto alheio acaba por gerar uma confusão inaceitável, disse Leandro Poulsen, do TRF4, um daqueles que condenaram Lula, inclusive. E a Gabriela Hard confessou que usou trecho da sentença do Moro no triplex como modelo para condenar Lula no sítio de Atibaia. Isso deveria ser, não é, uma vergonha para qualquer magistrado, ele usar o texto de outro e não, inclusive não dizer, não dar o crédito, né? Poderia colocar, olha, como disse o Sérgio Moro na sua sentença, isso. Nem isso ela fez, foi plágio para não trabalhar, porque ela já tinha a decisão de condenar o Lula sedimentada, então ela nem se deu ao trabalho, no caso do sítio de Atibaia. E a Polícia Federal se irritou com a decisão dela de divulgar os diálogos do PCC, todo o material sigiloso, porque isso vai ser usado, inclusive, contra os alvos, não é? E, na verdade, o Gilmar Mendes também, desembargadores, CNJ, essa juíza, ela é muito criticada pelas ações que ela faz desse tipo. Então, pessoal, está tudo desmascarado. O principal alvo do PCC diz que o Moro que o PCC não tem motivo nenhum para querer matar o Moro. E o Lula já sabia disso. E foi por isso que o Lula deu as declarações que deu. Isso é muito grave e o Sérgio Moro, em breve, vai estrear o maior escândalo da sua vida. Um escândalo que, se tudo der certo, Deus queira, ele vai perder seu mandato de senador, porque esse homem na vida pública é uma ameaça a toda a sociedade brasileira. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.